coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida, Jesus. Queridos, tem sido uma alegria imensa, poderia dizer imensurável, esses dias, e se eu falar deles, eu vou chorar, porque tem sido um bálsamo para mim. Eu dizia hoje para o Júnior, eu queria ficar mais, queria poder ficar mais. Tem sido um bálsamo para a minha vida essa viagem, esse tempo nestas cidades, essa comunhão com esses irmãos da caravana que está junto na viagem. Tem sido dias especiais, de muita edificação, de muita alegria, de muito resgate, de muita edificação em cada cidade. E eu vou dizer aqui o que eu disse nas cidades, porque essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para estas igrejas, que Deus tem nos dado a oportunidade de visitar esses dias. A impressão e a visão que eu tenho tido é que eu estou vendo uma noiva linda sendo preparada para o Senhor. Eu visto uma noiva linda sendo preparada para o Pai. E isso tem alegrado demais o meu coração. E tem sido um momento especial esses dias com os irmãos. Amanhã, se Deus permitir, volto para minha casinha, estar com a minha esposinha depois de 17 dias longe de casa, e com a minha filhinha que me resta, porque já me levaram 2. Eu estou segurando firme essa lá, não sei até quando que eu vou segurar, mas volto para casa com muita alegria e muito edificado pelo amor dos irmãos. Amém, queridos? Queria compartilhar com vocês algo que, quando eu estava para vir para cá, poucos dias antes de sair, eu orava por esse tempo aqui com vocês, e essa palavra vinha ao meu coração. Quando eu me imaginava parado aqui onde estou agora, olhando para vocês assim como eu estou, essa era a palavra que vinha à minha mente e vinha ao meu coração para compartilhar com vocês. E essa palavra o Senhor falou comigo em novembro do ano passado. Eu estava orando, estava no meu tempo de oração, de comunhão com Deus, de busca do Senhor, e de repente veio à minha mente uma palavra, um nome, apenas um nome. Veio Naamã. E quando veio esse nome Naamã, eu sabia que era de algum personagem da palavra, da escritura, mas no momento eu não fui procurar nem pesquisar. Mas essa palavra ficou por 2 dias rodando na minha cabeça. Naamã, Naamã, e volta e meia e volta, e vinha de novo, e Naamã, e Naamã. 3 dias depois, eu peguei meu celular, onde tem uma Bíblia, eu disse, vou ler a passagem do dia. Casualmente, vou ver qual é a passagem. E abri. E quando eu abro, a palavra estava em 2 Reis, os irmãos podem abrir. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Era o texto do dia. E quando eu abro o texto do dia, 3 dias depois desse acontecimento, o que eu leio é Naamã. Quando eu me deparei e vi que a primeira palavra era Naamã, eu disse, Deus quer falar comigo. Tem alguma coisa aqui que Deus quer me falar. E eu comecei então a meditar, e eu li esse capítulo, não lembro quantas vezes, a ponto de que vocês, por favor, deixem as Bíblias abertas aí, mas eu vou contar essa história para vocês. Eu memorizei. E quero falar para vocês sobre este fato que está aqui. Em 2 Reis, capítulo 5, o capítulo todo. Naamã era comandante do exército da Síria. Naquele momento, o exército da Síria era o exército mais poderoso,
sobre a terra. E ele era o comandante em chefe, o supremo comandante de todo aquele exército. E ele havia ganhado uma batalha naquele exato momento que Deus havia dado para ele essa vitória. Mas ele tinha um problema. Ele era leproso. Ele tinha lepra. Eu não sei aonde era essa lepra, se era no rosto, se era nos braços, nas pernas, no corpo, onde era, ou se era em todo o corpo. Mas eu sei que esse homem, que era comandante de um exército poderoso, tremendo, ele tinha lepra. E ele, quando volta para a sua terra, vitorioso, com grande glória, com vitória de uma batalha, ele leva consigo uma menina de Israel para morar em sua casa. E quando ele leva essa menina chega na casa dele e fala para a esposa dele: se meu senhor Naamã conhecer o profeta que está em Samaria, ele ficaria curado de sua lepra. A mulher vira e fala para Naamã. E Naamã vai e fala para o rei, e diz para o rei: a menina que eu trouxe de Israel disse para minha esposa que se eu for a Israel, lá em Samaria tem um profeta que eu vou ficar curado. E o rei olha para ele e diz: você está esperando o quê? Vai logo para lá, pega ouro, pega prata, pega vestes festivais, pega um montão de servos e vai, que eu escreverei uma carta para o rei de Israel e direi para ele que ele te cure. E ele chega em Israel, esse homem que era chefe de um exército poderoso, comandante, com esta grande comitiva, com muitos utensílios para presentear, e entrega a carta ao rei de Israel. Quando o rei de Israel abre a carta e lê, e vê que está dito que ele tem que curar ele diz: por acaso eu sou Deus para curar este homem? Rasga suas vestes e diz: este rei da Síria quer fazer guerra contra mim. E entra em pânico. E o profeta, nesse momento em Israel, é Eliseu. Eliseu está lá na sua casa e ouve o que está acontecendo no palácio do rei. E se Eliseu fosse baiano, ele dizia: que houve, meu rei? O que aconteceu, meu rei? Ô, meu rei. E ele diz mais ou menos isso, porque ele manda dizer assim: o que aconteceu? E ele sabe do acontecimento e ele diz assim: manda este homem vir ter comigo para que ele saiba que existe profeta em Israel. E eu parei aqui e comecei a ler essa parte e disse: por que ele não disse que há um Deus em Israel? Por que ele fala que há um profeta em Israel? E naquele momento, Naamã pega a sua comitiva e vem até a porta da casa de Eliseu. E quando ele chega na porta da casa de Eliseu, um homem poderoso, um homem chefe de um exército, um comandante com uma comitiva enorme, com um montão de coisas, sabe o que acontece? Eliseu não sai para vê-lo. Ele para na porta, Eliseu chama um servo e diz para ele ir tomar banho no Rio Jordão 7 vezes, que ele vai ficar curado. O servo sai e diz para Naamã o que ele tem que fazer. E nesse exato momento, Naamã fica indignado. Naamã fica muito bravo. E ele diz: por acaso o rio Abana e o rio Farfar não é melhor do que esse rio aqui, que eu não pudesse tomar banho lá? Eu pensei que ele sairia, entraria em contato comigo, invocaria o nome do seu Deus, passaria a mão por cima de mim e eu ficaria curado. Ele gerou uma expectativa. Ele gerou uma expectativa de como Deus tinha que atuar. Ele decidiu em sua mente que só dessa forma é que iria acontecer o milagre. Mas o profeta não atua da forma com que ele tinha expectativa. E ele se frustra. Ele fica indignado. Tomar banho num rio? Só isso. E a palavra diz que ele pega a comitiva toda dele e quer ir embora. Mas os servos dele chegam perto dele com muita reverência e diz: pai, chamava ele de pai. Pai, se fosse uma coisa complicada, você não faria? Observem. Se fosse uma coisa complicada, você não faria?
Era simples demais tomar banho. Geralmente as pessoas criam expectativas mirabolantes com respeito a Deus. Só percebem Deus em meio a redemoinhos, só percebem Deus se voarem anjos por cima, mas não veem Deus na simplicidade. Deus não quer atuar na expectativa do homem, Deus quer fazer segundo a sua vontade. E ele não percebe, vai embora. Os servos dizem isso para ele. E quando os servos dizem isso para ele, fica evidente que ele queria uma coisa complicada. E enquanto eu lia isso, eu lembrei de uma situação. Lembrei de uma situação de uma família que me pediu para ajudar. Uma família de muitas posses em Salvador. Muita mesmo, muito dinheiro. Chegado no antigo ACM, estava mexendo com magia negra. E pediu para eu ir lá para estar com a filha deles que estava envolvida com isso. E quando eu cheguei, quando eu lia isso, eu lembrei dessa cena. Quando eu cheguei na casa, a menina perguntou para mim: o que você vai fazer? Eu disse: eu vou orar. E ela fez uma cara: orar? Só isso? E na hora que eu li isso, eu lembrei. E na hora que ela disse isso, sabe o que veio na minha mente? Eu vou contar para vocês o que passou na minha cabeça. Quando ela disse orar, só isso, me deu vontade de dizer assim: não, você vai pegar agora o teu carro. Você vai até o centro de Salvador, no terreiro de Jesus. E você vai comprar uma vela de 30 centímetros vermelha. E enquanto você vai e volta, você não pode falar com ninguém. Você vai levar um papel escrito do que você quer e você vai mostrar. Se você falar, é problema. E você vai trazer essa vela. Quando você chegar em casa sem falar com ninguém, você vai na mesa da sala, do centro, a principal, vai colocar a vela bem no meio, equilibrada, vai acender a vela, vai correr 3 voltas em torno da mesa, vai correr no primeiro banheiro, dar 3 cuspidas no vaso, e você vai correr até a cozinha e fazer a melhor comida que você sabe fazer, para eu comer. E depois você vai me dar $1.000 e você vai ficar liberta. Se eu fizesse isso, ela ficaria feliz. Ela faria tudo, mas eu só ia orar. Amados, quando geramos expectativas, nós perdemos a ação de Deus. Porque Deus atua na simplicidade. Na simplicidade. No dia a dia. Nos cuidados. De cada momento, de cada coisa. Contemplar, alguns quando oram: ah, Senhor, obrigado porque eu tive uma noite de sono boa, obrigado porque eu pude abrir os olhinhos, obrigado. Alguns acham tão... Amados, isso é uma dádiva tremenda. Deus está em tudo isso. Deus está em todas estas coisas, mas nós não percebemos porque nós queremos coisas mirabolantes, coisas grandes demais. Era só tomar banho no rio. Não vou. Aí os servos disseram: se fosse uma coisa complicada, você não iria? Que custa você ir agora ali? O rio está aqui do lado. Vamos lá, vamos. Ele disse: vou, tá bom, eu vou. Aí ele foi. Aí ele entrou no rio uma vez, 2 vezes, 5, 6. Quando ele sai a 7ª vez da água, a palavra diz que a pele dele fica como de bebê. A minha já não é mais de bebê. Mas como é uma pele de bebê? Tenra, gostoso de pegar. Assim ficou a pele de Naamã. Naamã de repente tinha feridas por todo o corpo, tinha pedaços arrancados, perdidos, e ele de repente sai da água e se vê completamente curado. Como esse homem ficou nesse momento? Imagina a alegria desse homem, o êxtase, o regozijo que veio nele. Ele deve ter gritado dentro daquele rio. Se ele fosse Mário Roberto, ele berraria, ele gritaria, ele pularia.
E ele sai, pega a comitiva dele e vai direto para a casa do profeta. E aí, quando ele chega de novo pela segunda vez diante da casa do profeta, aí o profeta sai ao seu encontro. E o profeta olha para ele e ele vira e diz... Ele vira para o profeta e diz: me permita te dar ouro, prata, tudo. O profeta: nananina não. A bênção de Deus não se vende. A bênção de Deus não se compra. Ela é de graça. Quero nada de você, Naamã. Nada. E Naamã diz: então me permita eu pegar 2 mulos dessa terra, porque jamais adorarei outro Deus, a não ser o único Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Ele diz para que ele saiba que tem profeta em Israel. Na hora que é feita a cura, ele dá graças para quem? Ele glorifica quem? Ao Deus de Israel. Toda boa obra feita em Deus, a glória vai para ele. Toda boa obra feita em Deus vai para ele. E esse homem então diz: eu não mais dobrarei meus joelhos diante de nenhum outro, eu só me renderei diante do único Deus, o Deus de Israel. E ele diz: tá bom, pode pegar a terra e pode ir. Aí Naamã lembra de um negócio assim: um momentinho, profeta, o meu rei, ele adora um ídolo chamado Rimon. E ele, quando entra no templo desse ídolo dele, ele se ajoelha e pede para eu me ajoelhar para colocar sua cabeça nas minhas mãos. Me permite então, só nesse momento, eu me ajoelhar ali para segurar a cabeça do meu rei. O que você diria para ele? Não! Como vai entrar num templo, num ídolo? Como é que vai dobrar o joelho lá? Ou não? Sabe o que o profeta diz? Vai em paz. Eu achei estranho, eu digo: como é que é? Vai em paz. Por que ele diz isso? Porque aquele homem havia mudado o seu coração. Ele já sabia que aquilo era um ídolo. Ele já sabia que aquilo não era Deus. Então ele já tinha o coração no devido lugar. Aí o profeta despede dele, vai com a bênção, e ele pega a turma dele. Com o que ele veio, ele voltou em mais um pouco. Voltou com 2 coisas mais. Voltou curado. E voltou servo do Deus Altíssimo. Aleluia! E ele vai. O profeta entra para casa. Vai fazer alguma coisa. Mas perto ali tinha um ajudante do profeta chamado Geazi. E o Geazi ficou de olho em tudo. Aí quando foi embora o Naamã, ele esperou um pouquinho. O profeta entrou na casa, ele saiu, esperou o Naamã ir longe e dizer: ele não quis nada, mas eu quero uma beiradinha. Eu quero pegar um troquinho, quero aproveitar a chance. Ficar cheio de ouro, prata, tudo aí, eu não quis nem, eu vou lá. Ele vai correndo. E diz a palavra que Naamã vê ele correndo e desce do cavalo rapidamente, vira para trás e pergunta: aconteceu alguma coisa? Ele disse: não, está tudo em paz. Mas chegaram 2 servos dos profetas. Profetas estavam em alta, né, com Naamã. 2 lá: você não tem alguma coisinha para mandar para ele? O meu não quis, mas esses outros, você não tem alguma coisinha para mandar para eles? Não, claro. Pode mandar um ciclo de prata. Ele disse: não, pega 2. Uma veste, não, 2. 2 mulos, 2 servos, não sei, ele leva. E o Geazi leva. E Geazi volta feliz. Quando chega perto de casa, ele vira para os 2: pode ir embora, tchau, obrigado. Esconde e vai lá visitar o profeta. E o profeta faz uma perguntinha que Geazi não queria que ele fizesse. Ele chega, Eliseu olha para ele e diz: de onde vens? De onde vens? Eu já ali assim, tal, no morro, olhando a paisagem, tá lá, assim. Aí o profeta vira para ele e diz assim: por acaso meu espírito não foi contigo quando fostes atrás daquele homem? Pois agora a lepra dele é tua e de toda a tua
geração, tua descendência. E imediatamente Geazi fica leproso. Assim termina a história. Assim termina a situação. E eu comecei a meditar em todas estas coisas e ler uma, duas, três. E o Senhor começou a me falar sobre expectativa, desejo. E o Senhor começou a me mostrar como nós ainda estamos pensando muito em nós mesmos, porque nós sempre vamos a algum lugar com expectativa. Muitos vieram hoje à noite aqui com expectativas. Geraram expectativas, pensaram em coisas. E se não sair exatamente daquela forma, você não percebe a ação de Deus. Mas se você, em vez de vir com a tua expectativa, você começar, e eu comecei desde novembro a fazer isso, a perguntar: qual é a tua expectativa? Qual é o teu desejo, Pai? Qual é o teu desejo hoje à noite aqui conosco? Qual é a tua expectativa com a igreja reunida neste lugar? Eu não quero que a minha seja suprida, eu quero que a dele seja suprida. E eu comecei a perguntar, novembro, entrei dezembro adentro perguntando, passei janeiro perguntando: Senhor, qual é o teu desejo? Qual é o maior desejo do teu coração? Qual é a maior expectativa que tu tens, Senhor, com a tua igreja? Qual é o maior desejo que está em ti? E depois de insistir e perguntar muito, tenho a ousadia de dizer que hoje eu creio de todo o meu coração qual é a maior expectativa que há no coração de Deus. A maior expectativa que há no coração de Deus é comunhão. Esse é o maior desejo do coração do Pai. Comunhão, relacionamento. Esse é o maior desejo dele desde o princípio. Ele criou o homem para relacionar-se com ele. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele combinou com o Filho, com o Espírito Santo. E quando criou o homem, ele criou a sua imagem e semelhança. E todo dia, na virada do dia, ele vinha para ter comunhão. Ele vinha para ter comunhão com o homem, relacionar com o homem, ouvir sobre o homem, falar com o homem, se mostrar para o homem, ver o homem e conversar com ele, ter intimidade com ele. Esse é o maior desejo do coração do Pai. Ele criou o homem para se relacionar com ele, para ter comunhão. Mas o homem frustrou. Nós sabemos a história. O homem pecou, o homem quebrou essa intimidade, quebrou essa comunhão. Mas Deus não desistiu do seu desejo, Deus não desistiu da sua expectativa. Deus disse: eu vou resgatar esse homem, eu vou buscar esse homem, porque eu quero ter comunhão. Eu quero relacionar com ele. E o Pai, em todo o Velho Testamento, faz uma série de investidas para demonstrar o seu desejo de ter comunhão. E ele vem uma, e vem duas, e vem três, e vem muitas vezes. Ele se manifesta dos céus para se mostrar ao homem. Mas todas as vezes que o Pai, cheio de glória, cheio de poder, cheio de majestade, com toda a sua santidade se manifestava, assustava o homem. Toda vez que ele vinha para demonstrar o seu desejo de ter comunhão, quando ele aparecia no monte, o monte fumegava, relâmpagos, trovões, terremotos, e ele queria estar perto do homem, mas sua presença santa assustava. Mas ele queria ter comunhão. E o homem, quando tocava no monte, morria. O homem, quando tocava na arca, morria. Mas ele demonstrava, através de uma família, através de um povo, através de um homem, através de uma nação: eu quero ter comunhão. Mas o Pai, na sua plenitude, não conseguia se aproximar do homem, porque um Deus santo não pode conviver com um povo pecaminoso. E um povo pecaminoso não consegue conviver com um Deus santo. De repente um homem diz: me mostra a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Ele disse: não dá,
porque se você ver a minha glória, você será fulminado por ela. Eu anseio, eu desejo, eu quero comunhão. E o Pai, em toda a sua plenitude e glória, demonstra claramente esse seu desejo no Velho Testamento. De repente no céu, o filho vira para ele e diz: Pai, eu tenho uma sugestão. Me deixa ir e ser um igual a eles. E o pai diz: para ter comunhão. E o filho vem. E Deus se transforma num homem, se esvazia de toda a sua glória, se esvazia de todo o seu poder, se esvazia de toda a sua majestade, se esvazia e toma a forma de servo, e vem em figura humana, e ele nasce de uma mulher, e o rei do universo, que deseja comunhão, é um bebê enrolado, abraçado na sua criatura, e ele mama na sua criatura, ele abraça a sua criatura, ela lhe abraça, e ele diz: eu quero comunhão, eu quero comunhão, eu quero relacionar. E ele toca nela, e é tocado por ela, e ele ama, e é amado, e ele brinca, e ele cresce, e ele toca em um, e toca em outro, e é tocado e não mata. Ele diz: eu quero comunhão, eu quero relacionar. E ele cresce, ele anda entre os homens, e abençoa um, abençoa outro, sorri com outro, cura outro, multiplica para outro, abraça outro, beija outro, ri com outros, e morre, e entra nos céus, com toda a autoridade. E quando ele entra nos céus, o Pai está com expectativa, e quando ele chega e senta ao lado do Pai, e o Pai olha para ele: como foi? E ele diz: Pai, foi bárbaro, foi fantástico tocar neles, foi maravilhoso ter comunhão com eles. E o Pai disse: filho, foi fantástico. Ele disse: foi. E os dois se olham e dizem: eu quero mais. E o Espírito Santo vem: eu quero mais também. Eu não quero tocar, eu não quero ver, eu quero habitar dentro deles. Dentro deles. Eu quero comunhão. Eu quero comunhão. Eu quero relacionar. Eu quero andar com eles. Eu quero ser um com eles. Eu quero que eles sejam um comigo. Eu quero comunhão. E nós sabemos o que aconteceu quando Ele derramou do seu Espírito sobre toda a carne e veio habitar dentro em nós. Amém? Este, amados, é o maior desejo do Pai, é o maior desejo do Filho, é o maior desejo do Espírito Santo: ter comunhão. Ele fez tudo por isso, fez tudo por homens e mulheres como nós. Então, amados, tenham absoluta certeza: se vocês querem agradar ao Pai, o que Ele mais quer é comunhão, é estar contigo, é que tu estejas com Ele. Que sejamos um com Ele. Eu lembro que nesse período eu estava indo a Porto Alegre, encontrar os irmãos, e no avião, lá a 10 mil metros, eu chorava a cântaros. Eu chorava desesperadamente. Graças a Deus estava sozinho em 3 bancos, porque me deu uma comoção, um choro terrível. E a única coisa que vinha no meu coração, uma coisa simples, eu comecei a dizer assim, e Ele falava ao meu espírito, Ele dizia: tu é meu. E eu dizia: eu sou teu. Ele dizia: tu é meu. Eu fiquei 1 hora. Ele dizia: tu é meu. E eu dizia: eu sou teu. E tu é meu. E eu sou teu. E tu é meu. E eu sou teu. E tu é meu. E eu sou teu. E foi 1 hora.
de choro e de gozo. Amados, eu sou dele, ele é meu. Amado, você é dele e ele é teu. Vamos dizer isso uns aos outros. Eu sou dele, tu és dele e ele é teu. Sua bandeira sobre mim é o amor. Sua bandeira sobre mim é o amor. Eu sou dele, ele é meu. Somos dele, ele é nosso. Ele habita em nós. Que possamos, meus queridos, suprir a expectativa do coração do Pai, tendo comunhão com Ele. Amém? Perdoem-me os gritos, mas é incontrolável. É incontrolável. Deus abençoe ricamente os amados. Amém. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e paz. Me alegro em tua vontade mais e mais. Sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida, Jesus. Sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. que glória é tua vida em minha vida. Jesus, Me alegro em tua vida em minha vida.